gente, graça e paz. No primeiro livro de Crônicas, nós temos uma narrativa sobre a família de Efraim. E o texto bíblico diz que Efraim tinha alguns filhos e 2 deles foram assassinados quando estavam roubando gado, o gado de Gade. E Efraim ficou extremamente decepcionado, entristecido e de luto com a perda dos seus filhos. E isso trouxe-lhe grande amargura. E ele então, depois de algum tempo, outra vez relacionou-se com a sua esposa e ela engravidou e teve um filho chamado Berias. E diz o texto bíblico, ele teve um filho chamado Berias porque era grande a desgraça na sua casa, ou pela desgraça que se abateu sobre a sua casa. E é isso que o nome de Berias significa, desgraça. Berias cresceu e também se casou, teve uma filha e deu ao nome e deu à sua filha o nome de Sheerah. É o mesmo nome da raiz de Sara e quer dizer tanto parente quanto nobre. E eu comecei a pensar sobre isso. A desgraça deu à luz a nobreza. A desgraça oriunda da perda da família deu à luz a aparente família. E eu fico pensando quantas vezes a gente tem dificuldade em entender a nossa identidade porque a gente se deixa marcar por um aspecto ou outro específico de alguma condição da nossa vida ou do que alguém falou pra gente, ou de como a gente se sente sobre certas coisas, ou de como a gente foi avaliado. Efraim avaliou o seu filho como uma desgraça e a todo tempo que ele olhava para o seu filho, ele se lembrava de tudo quanto ele tinha perdido. Berias era resultado da mentalidade de escassez do seu pai. Mas Berias resolveu viver com uma mentalidade de abundância. E quando ele teve a sua filha, ele disse, eu vou construir uma família e a minha descendência há de ser nobre. E ele fez um grande trabalho, porque a palavra do Senhor diz que Sheerah construiu 3 cidades e 2 delas, chamadas Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, se tornaram fortificações, lugares estratégicos aonde o povo de Israel muitas vezes construiu suas bases, cidades inclusive que foram restauradas muito tempo depois no governo de Salomão. E o texto da história em 1 Crônicas segue dizendo que lá na frente, alguns descendentes de Efraim foram Num e Josué. Num e Josué são irmãos que apoiam Moisés durante todo o seu tempo no deserto e Josué é o que vai se tornar sucessor de Moisés. A desgraça também produziu libertadores. E isso é uma coisa que a gente deve trazer para a nossa vida, para a nossa identidade como servos e servas do Senhor. Quem somos nós? Nós não somos resultado das nossas circunstâncias, não somos resultado da circunstância de outras pessoas. Não somos apenas os nossos limites, mas também não somos apenas as nossas qualidades. Nós somos um conjunto muito grande de incongruências, fragilidades, poderes, capacidades, pecados, fraquezas que Deus decide usar. E Deus decide usar porque Ele nos ama. Berias tinha isso em mente e decidiu mudar o seu destino, ou o que era esperado dele, ou o que os outros imaginavam que ele pudesse produzir. Por causa dele, Efraim tem uma descendência abençoada e não amaldiçoada. Descobrir quem a gente é diante de Deus e em Deus é um sacrifício constante e talvez uma parte da nossa vida cristã que a gente ainda não descobriu de verdade. Estamos ainda muito preocupados com a reputação, estamos ainda muito envergonhados das nossas vulnerabilidades, vivemos ainda debaixo de muita sombra dessa síndrome do impostor, ou então vivemos coisas que são moralmente elevadas, mas que não trazem alegria profunda ao nosso coração. Quando Jesus disse que a gente ia ter vida abundante, cada vez mais eu entendo
que Ele também queria que a gente se sentisse desprendido. E para viver uma vida abundante, a gente precisa ser grato. Se a gente focar nas coisas só que deram errado, a tendência da gente é se tornar amargurado, egoísta, autocentrado, por fim cínico, sabotador, um ser humano que não produz alegria. Mas quando a gente tem gratidão, a gente é capaz de reconhecer que nem tudo deu certo, mas amanhã pode dar. Que nem tudo tá bom hoje, mas que amanhã pode melhorar. Que as pessoas erraram, mas não quer dizer que elas sejam perversas de per si ou que tiveram uma intenção maquiavélica. E quando as pessoas acertam, não é porque elas têm interesse. Quando as pessoas declaram amor, não é porque elas estão bajulando. As pessoas podem ser autênticas, podem ser verdadeiras, tanto no que fazem de bom quanto de ruim. Mas o Espírito de Deus está atuando na vida delas e pode promover transformação onde eu não visualizo isso muito bem. Quando a gente pensa naquela mulher que encontrou Jesus no poço de Jacó, é como se dois encontros simultâneos acontecessem em paralelo na história. No poço de Jacó, a prostituta se torna missionária. A mulher que tem 5 maridos se torna evangelizadora. Aquela que não podia falar com o Messias vê como Jesus a vê, o reflexo de alguém capaz de anunciar. Nesse mesmo poço, o poço de Jacó, o trapaceiro que Deus transformou em príncipe. O fugitivo que Deus faz voltar com um coração disposto ao perdão e ao arrependimento. O enganador que pode abraçar o seu irmão. Porque quando a gente encontra com Deus, a gente descobre a nossa identidade, que já estava lá. A conversão não é a gente buscar uma coisa completamente extraordinária da gente, sabe? Na verdade, converter-se é descobrir exatamente quem a gente é. Não quem a gente devia ser, mas quem a gente é. Porque Deus, quando olha pra gente, Ele já vê a tarefa completa. Ainda não estamos perfeitos. Seremos lá na glória. Mas Deus já olha como quem vê. Porque Deus nos ama e está trabalhando na vida da gente hoje. A gente pode ser como Berias. Talvez essa história começou em desgraça, melhor dizendo, mas não precisa terminar. Qual é a descendência que eu posso construir hoje? Que mudança eu posso fazer na minha história? Como que eu posso me abrir hoje para o novo de Deus? Porque eu anseio por uma descendência que possa construir cidades como a filha de Berias Shereá fez, né? Mas também posso vislumbrar uma descendência mais lá distante, que porque eu mudei alguma coisa na minha vida hoje, pode promover libertação amanhã. Eu quero entrar na descendência das pessoas que creem que Deus pode transformar qualquer desgraça em família, em construção e em libertação. Que Deus te abençoe.